E aí, pessoal online já aí, eu vi que já tinha algumas pessoas esperando. E aí, aquele negócio, se puder dar um feedback do áudio e do vídeo, se tá tudo ok, eu agradeço. Vamos ver aqui pelo chat. Quem puder aí me dizer se o áudio tá ok, eu agradeço. Pessoal, hoje é o último dia da nossa Semana do Investidor. É um dia de aula pesada de conteúdo, separei bastante coisa aqui, mas eu tenho certeza que vai ser muito útil para todo mundo. Realmente é um conhecimento que não se encontra de graça, pelo menos condensado dessa forma, mas eu estou muito feliz de trazer ele aqui, eu espero que todos gostem. Aí boa noite para o Sérgio Paim, que acompanhou fielmente aí os 3 dias de transmissão, mesmo sabendo que lá na Espanha agora deve ser por volta de meia-noite, é isso aí, ô Sérgio? Meia-noite, né? Meia-noite. Então eu sei que é um esforço, a gente acaba aqui, aí em Madrid seria 2 horas da manhã, né? Mas é isso aí. Quem quer evoluir em qualquer área da vida precisa dedicar tempo, né? Não tem almoço grátis. Então, muito bacana. Boa noite, Luiz Manhani. Boa noite, o Valdemir Domingos. Boa noite, Isabel. João Edson, boa noite. Marcos, boa noite. Divina, também boa noite para você. É muito legal ver que a grande maioria aqui do chat está inscrito já no treinamento Investindo na Bolsa 3.0 e estão aqui para pegar mais conhecimento ainda. Muito legal. O esforço de vocês será muito bem recompensado. Para alguns que já estão nos treinamentos passados, já estão tendo a recompensa, né? É isso aí, conhecimento, como a gente viu ontem, é o ativo que paga os melhores juros, né? Então, Hélio, Elinho, meu colega de profissão, boa noite. Muito obrigado aí pelo elogio. Fico muito feliz de tê-lo aqui. Então vamos lá, eu vou preparar os slides aqui da nossa aula de hoje. Como eu disse, uma aula bastante pesada, pesada no bom sentido, né? O Edenilson, ele tá lembrando que ele e o seu Jesus, eles estão no camarote, eles estão aqui do meu lado. Como eu disse, a gente tá no mesmo prédio, né? E tem a honra de estar junto todo dia, e isso é muito legal. A convivência com eles é uma coisa maravilhosa. Bom, pessoal, vendo que já tem bastante gente chegando e hoje o nosso tempo é curto, eu vou dar início à aula, é, porque é bastante conteúdo, mas com a introdução dos dias anteriores vai ficar fácil de entender esse conteúdo, tá ok? E um detalhe, veja só, operar e operar bem na Bolsa de Valores é uma coisa que leva algum tempo de experiência e estudo. É lógico que eu não vou conseguir passar tudo em 3 dias, mas aí, dependendo da adesão de vocês, se puderem deixar depois nos comentários do vídeo, não aqui no chat, inclusive quem estiver assistindo esse vídeo aí no futuro, se tiver interesse, eu posso gravar aulas ou fazer aulas ao vivo assim, de pontos específicos, né? A gente pode marcar uma aula ao vivo só de gráfico, uma aula ao vivo só de análise fundamentalista, uma aula ao vivo só de busca de oportunidades, aí vai do interesse de vocês, eu estou à disposição, certo? Então vamos lá, pessoal. Último dia da semana do investidor. Hoje o nosso foco é como identificar boas oportunidades na Bolsa de Valores. Inclusive teve uma pergunta ontem, eu não lembro, foi do Sérgio Paim, que ele falava assim, ó, eu vi que Centauro já está esticado, agora como que eu acho novas ações, boas ações para comprar? Então hoje foi do Sérgio Paim, né?
exatamente. Então hoje é o dia da gente descobrir isso. Tá longe também, né? O que? A Centauro? Tá longe? É, tem algumas ações que estão entrando em correção, inclusive eu vou mostrar Ela alguns entrou na estudos de média, mas caso. no 30 minutos ela tocou a média, Ó, mas legal. Olha, isso que é bacana. Eu não sei se está dando para ouvir aí, o Edenilson está aqui do meu lado. O Edenilson é aluno da segunda turma nossa. Ele já está inscrito na terceira e ele já está fazendo uma análise aqui dos gráficos, inclusive de Centauro. Então é isso, o conhecimento, conforme você passa a conviver com o dia a dia da Bolsa de Valores, ele vem, não tenha dúvida, né? A gente tem um grupo fechado de investidores. Esse grupo fechado é formado por pessoas que fizeram o nosso treinamento. E aí, nesse grupo fechado, todo dia eu mando o estudo, mando as operações, então a gente vai ganhando dinheiro junto, operando junto e já estudando junto. E aí os alunos eles já vão aprendendo, igual a Edenilson aqui fazendo análise. No fim do ano, tinha alguns alunos me perguntando se poderia entrar no índice futuro e tal, e eu recomendava que não entrava e tal. O Rafael da Pão da Vida, que teve com a gente aí no via chat, aluno também, fez uma baita de uma análise, me mandou foto e tal do porquê que realmente não era bom entrar naquele ponto. Então é bom, eu fico muito feliz de ver os alunos se desenvolvendo muito rapidamente, né? Porque quando você aprende certo desde o início, é mais fácil. Agora tem gente que aprende primeiro aquelas tranqueiras que ensinam no YouTube, de day trade, de scalper trade, de não sei o que e tal. Aí para você desensinar isso, aí é um parto. Então hoje vamos lá. Como identificar boas oportunidades na Bolsa de Valores. Boa noite, Lucas Xavier, presidente da Associação dos Engenheiros. Tem aqui um associado seu, né, o Edenilson. Muito legal. Ah, o Sérgio lembrando, realmente foi o Mauro, é isso mesmo. Sidney Pedriali, muito boa noite. Muito legal. O Sidney, ele teve com a gente na primeira turma. Está se inscrevendo para fazer parte da terceira turma aí. É um cara fantástico. Valeu, Sidney. Então, passando aí para o nosso primeiro slide, a gente tem a primeira reflexão de hoje e a 13ª reflexão da nossa Semana do Investidor. É uma reflexão do Warren Buffett que diz o seguinte: por algum motivo, as pessoas se baseiam no preço e não no valor. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Por que eu trouxe essa reflexão? Porque quando a gente está na Bolsa de Valores, muitas vezes a gente tem que saber se uma ação está cara ou está barata, se vale a pena se tornar sócio daquela empresa, se vale a pena fazer um trade com aquela empresa. Só que o preço puramente ele não diz nada e todo mundo foca no preço. O que a gente busca é entender o valor daquela empresa e isso a gente vai ver ao longo dessa aula de hoje. Mas, em geral, as pessoas elas focam no preço. É essa mentalidade que a gente tenta desconstruir durante o treinamento e durante o período de acompanhamento no grupo, certo? Então, a primeira parte. Ontem a gente viu que tem duas grandes estratégias operacionais na Bolsa de Valores. Uma é o buy and hold, que é aquele de você comprar e segurar, é você se tornar sócio da empresa. Aí a mentalidade de investidor mesmo, você se torna sócio, você casa com a empresa, né? Você tem um casamento com ela, você é sócio. E a outra é o trading. No trading, você é o especulador, você é o marreteiro, é aquele cara que vai buscar sempre oportunidades de ganhar com a variação do preço, certo? Então, essa primeira parte, ela é mais direcionada à estratégia do buy and hold. Ou seja, como que eu posso buscar boas empresas para eu me tornar sócio na Bolsa de Valores? Lembrando que para quem acompanhou a aula passada até o fim, na nossa metodologia aqui, a gente atua nas duas pontas. A gente monta uma carteira de patrimônio, uma carteira buy and hold, uma carteira para ser sócio, para alocar o lucro das operações nossas com trading. E a gente faz trading para alavancar a rentabilidade, para ganhar mais dinheiro de acordo com o cenário, certo? Então, para se tornar sócio de boas empresas, alguns critérios que eu acho relevante, e eu vou tentar passar tudo da forma mais simples aqui, porque não adianta ser muito teórico e muito complicado e ninguém entender nada, né? Primeira coisa, se você quer ser sócio de uma boa empresa, você tem que escolher
empresas que atuam em setores da economia que são blindados e são perenes. Ou seja, um setor que tem dificuldade de entrada de novos concorrentes, porque de repente a empresa que você se tornou sócio, ela tem uma baita de uma margem de lucro, mas começa a entrar concorrente toda hora e a concorrência reduz lucro, não tem jeito. É bom para o consumidor, mas é ruim para o sócio. Isso aí a gente tem que pensar que a gente agora está pensando com a mentalidade de sócio. E o setor perene, aquele setor que daqui 20, 30, 40, 50 anos ele vai existir, ele vai ser essencial para a atividade econômica, entendeu? Para ser sócio você tem que pensar assim, não adianta você investir numa empresa que o setor dela está fadado a acabar, porque ele vai ser substituído. Também não adianta você investir numa empresa que está no setor que é altamente concorrido. Então, por exemplo, o varejo ele é um setor concorrido? O varejo é um baita de um setor concorrido. É fácil de entrar novos concorrentes? É muito fácil. Para você montar uma loja e ela se tornar uma grande rede de varejo, é daqui para ali. E veja só, se surge uma grande crise econômica, uma grande crise sistêmica, qual que é uma dos primeiros setores que sofrem com essa crise? Que apresentam prejuízo, que tem redução no faturamento e tal? É o varejo. Eu não estou dizendo que você não pode ser sócio de uma empresa de varejo. A escolha de empresas para ser sócio é uma arte, é uma arte delicada, ela depende de vários momentos da economia. Só que eu estou dando um exemplo de um setor que ele é mais complicado. Setor de turismo, por exemplo. Se vem uma crise econômica, a pessoa vai ficar viajando, ela vai ficar fazendo turismo, então não é um setor perene, né? Não é um setor que ele é resiliente às crises econômicas. Se você olhar por outro lado, você tem alguns setores que reagem bem a crises econômicas, que são perenes e que são difíceis de ter a entrada de novos concorrentes. Eu vou citar alguns. Por exemplo, setor bancário. A aula é muito pequena para eu mostrar tudo, mas tem um gráfico em que a gente compara o preço das ações do Itaú durante o governo Dilma, que o governo Dilma foi um período de crise para a economia e a bolsa sentiu, foi queda de ponta a ponta. Então, um gráfico que cruza o preço da ação do Itaú com o lucro. E o lucro foi maior no período de crise do que no período de economia boa. E embora os preços estavam em queda. Então, o preço caiu, mas o lucro não só se manteve estável, como aumentou. Então, veja, é um setor bancário extremamente resiliente à crise, porque, inclusive, em crise, as pessoas mais precisam de crédito, mais precisam do socorro bancário. Em períodos de crise, as taxas básicas de juros de qualquer país, no nosso caso aqui a Selic, elas sobem, porque o Estado ele precisa tomar empréstimo para cobrir suas contas, então ele atrai o poupador para o Tesouro Direto, para emprestar dinheiro para o Estado, aumentando a taxa Selic, e o banco acaba se beneficiando. É fácil entrar concorrência no setor bancário? Pelo menos por enquanto não, porque as regras de entrada de novos bancos são complexas. De repente o novo governo, ele muda isso, vai ser excelente para as outras empresas, vai ser excelente para o consumidor, mas para o sócio do banco põe um gosto ruim na boca, né? Então, uma análise do setor. Vamos pensar na energia elétrica, por exemplo. Caramba, a gente consegue imaginar num período aí, sei lá, de 50 anos para frente, a humanidade sem empresas de energia elétrica? Aí você pode falar, mas tem energia fotovoltaica, eólica e tal, então as hidrelétricas elas podem acabar ou pelo menos reduzir bastante a produção. Mas tem o caso das transmissoras de energia. O papel de uma transmissora é pegar a energia onde ela é gerada, não importa onde, e entregar na subestação da cidade. Será que a gente tem, num período de 50 anos, um mundo sem transmissão de energia, por exemplo? Então, o setor de energia é um setor excelente. E um detalhe, vem a crise, mas a energia elétrica não cai, porque é necessária. Outro setor importante, saneamento básico. Você consegue imaginar um mundo daqui 50 anos sem saneamento básico? E a gente tem a Companhia de Saneamento Básico de Minas Gerais, a gente tem a Sanepar, a gente tem a Sabesp listada em Bolsa de Valores, e o lucro dessas empresas cai num período de crise econômica? Não cai. Sem água e esgoto você não fica.
Aí você tem empresas de alimentos que são essenciais, educação, saúde, enfim, setores resilientes, perenes e com pouca concorrência. É isso que é a primeira coisa que o sócio tem que buscar. Outra coisa que o sócio tem que buscar é a margem de lucro. Não adianta você ser sócio de uma boa empresa que dá pouco lucro. Porque empresa vive de lucro e o sócio ele só entra no negócio porque ele quer lucro. E se a empresa não dá lucro, você não vai conseguir recuperar o valor investido. É muito importante a pessoa que entra de sócio numa empresa pensar assim, tá, eu comprei ações dessa empresa. Em quanto tempo essa empresa vai me retornar o valor das ações que eu comprei? Em dividendos, por exemplo, em subscrição. Enfim, eu vou pegar aqui, enquanto vou falando com vocês, vou abrindo aqui o site Fundamentos. Então, uma empresa com muito lucro via de regra, tem exceções, claro, mas via de regra ela é melhor do que uma empresa com pouco lucro, tá? E preço não tem nada a ver com lucro. Lucro tem a ver com valor. Uma empresa que gera bons lucros, ela tem valor. E aí o preço não importa. Às vezes o preço está em queda e o valor da empresa é extremamente alto. Isso gera uma oportunidade. E às vezes ao contrário, às vezes o preço está em alta, mas a empresa não tem valor. Então é uma furada. Bom, a gente viu ontem o exemplo de Magazine Luiza na questão de lucro. Não estou dizendo que também é uma empresa com pouco valor, tá? Aí vai da análise de cada um. Eu vou citar um exemplo. Deixa eu ver se o meu gráfico está aberto aqui também, para a gente comparar preço com valor. Vamos lá, pessoal. Vou novamente usar Transmissões Paulista para fazer uma comparação. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Então vou pôr aqui TRPL4. Então, lembrando, né? É uma empresa que tem um lucro por ação interessante. Esse indicador, eu vou falar mais dele um pouco para frente, o PL, é o preço dividido pelo lucro. Então, quer dizer, a relação de preço-lucro aqui é de 7,54. Se você olhar isoladamente o PL, quanto menor, melhor. Você está pegando a empresa mais descontada, mas ele não pode ser olhado só assim, se achar que achou a empresa ótima porque o PL é pequeno. Mas ele é uma referência, tá? E ela tem uma margem de lucro de 57%. E como que está o preço de Transmissões Paulista? Pelo menos no curto prazo, está em queda lá. Está em queda. Ela estava custando em julho R$ 25,56, agora está custando R$ 22,30. Mas o valor dela é alto. Inclusive, eu não tenho em gráfico, mas ele aumenta. A cada trimestre que ela divulga resultados, sobe valor patrimonial, aumenta lucro e tal. Então, muito valor, mas o preço momentaneamente está em queda. Agora, vamos olhar outro exemplo. Braskem, porque um aluno essa semana me perguntou o que eu achava de Braskem porque ela estava subindo. Então, Braskem deu uma disparada em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pregões. Ela saiu aqui de uma mínima de R$ 28,00 e bateu uma máxima de R$ 36,00. É uma subida importante. Ele falou, nossa, o que você acha e tal? E um detalhe, ela está corrigindo aqui, provavelmente ela vai dar outra esticada para cima. O que você acha para comprar? Agora vamos ver o valor. O preço está em alta, mas vamos ver o valor? Olha a margem de lucro que a Braskem tem. 0,4%. 0,4%. Ela não tem nem 0,5% de lucro. A relação preço-lucro dela é 55, ou seja, ela opera 55 vezes o lucro, enquanto Transmissões Paulista opera 7 vezes o lucro. Valor patrimonial pequeno perto da cotação, enfim, você vê uma empresa que está em alta, mas não tem... pessoal, desculpa. Perdão, eu vou voltar aí.
É que a minha imagem eu esqueci de reduzir, tá? Perdão. Agora sim. Então vou voltar aqui, ó, no raciocínio. Eu estava dizendo que Transmissões Paulista, obrigado por avisar aí. A gente tinha o gráfico aqui de preço de Transmissões Paulista. Olha lá, se você olhar, ele vem em queda há algum tempo. Desde julho do ano passado ele vem caindo lentamente, certo? Mas a empresa, apesar do preço estar em queda, ela tem valor? Ela tem valor. Vamos olhar lá o valor dela, para entender essa diferença entre preço e valor. Porque a maioria olha para o preço, só que a maioria perde dinheiro na bolsa. A gente não olha para o preço, a gente olha para o valor da ação. Então veja só, se você quer ser sócio, você tem que olhar para o valor. Transmissões Paulista está em queda, só que a margem líquida dela é 57%, ou seja, sobra de lucro líquido para ela é 57%. Ela negocia 7 vezes o lucro, a relação preço-lucro, 7 vezes e meio o lucro dela, certo? Agora, se você pegar, por exemplo, Braskem, eu vou colocar ela aqui no gráfico novamente. Se vocês olharem, ela subiu forte. Ela saiu aí, como eu disse, em poucos pregões de uma mínima de 28 e foi para uma máxima de R$36. E agora está corrigindo, mostrando que pode dar outra pancada no preço aí para cima. Só que aí eu te pergunto, qual que é o valor que tem Braskem? Porque a pessoa ela fica ouriçada pelo preço, mas ela não pensa no valor. Então, voltando aqui, ó, Braskem, para vocês sentirem a diferença aí para Transmissões Paulista, ela tem uma margem líquida de 0,4% e negocia 55 vezes, quase 56 vezes o lucro, certo? Com um valor patrimonial extremamente reduzido em relação à cotação dela. Então, qual é o valor dessa empresa? Outra coisa que mostra o valor de uma empresa é o sócio. Quem quer ter o sócio majoritário? No caso da Braskem é a Odebrecht. Entendeu? Onde está o valor da empresa? Então, a gente olha, além do setor blindado e perene, a margem de lucro, foi o que eu quis mostrar aí, né? Tem empresas com margem de lucro muito apertadas e outras margem de lucro mais generosas. Outra coisa importante olhar é o caixa e lucros crescentes, então procurar acompanhar a evolução da empresa, porque também não adianta o lucro e o caixa serem altos, só que se você olhar está estagnado, a empresa não cresce mais. Caixa e lucro serem altos, mas estão caindo, já foi maior, né? Endividamento também é importante. Uma empresa com endividamento alto, a princípio ela é ruim. Deixa eu ver só um minuto aqui. Olha o Will dela. Qual que é? GSHP3, General Shopping. Olha o Will dela. Mas lucro negativo. Exatamente. O Edenilson, olha como que é legal que eu falo. O aluno que acompanha a gente, ele aprende. Ele pegou uma empresa aqui, a General Shop, que ela tem um dividend yield altíssimo, mas um lucro negativo. É aquilo que a gente falava da Oi ontem, né? A empresa distribui dividendos tendo prejuízo, né? Por que uma empresa faz isso, né? Palhaçada. Mas, voltando aqui, muito legal, Edenilson, obrigado. Então, voltando aqui, endividamento, a princípio, é uma coisa ruim, né? Então, uma empresa endividada é ruim. Às vezes, pode acontecer do endividamento estar alto porque a empresa tomou o crédito para fazer algum investimento e esse investimento pode ser bom para o negócio. Mas aí, o que você tem que acompanhar? O endividamento ele vai reduzindo ao longo do tempo, o investimento deu certo, a gestão está boa. O endividamento não reduz, então provavelmente o investimento foi errado e a gestão não é boa. Ter também um patrimônio líquido positivo, porque tem empresa que tem patrimônio líquido negativo. Quando que isso ocorre? Quando ela tem mais dívidas do que o próprio patrimônio dela, certo? Então o patrimônio líquido é importante. E os dividendos, né? Quanto que essa empresa paga de dividendos? Aí a gente usa aquele indicador dividend yield. Só que é um indicador, lógico, ele olha para o passado, mas ele é uma referência. Deixa eu abrir ele de novo aqui. Então, por exemplo, você pega aqui o dividend yield, que é o valor distribuído de dividendo nos últimos 12 meses dividido pelo preço da ação.
No caso aqui da Braskem é 2,5%. No caso da Transmissões Paulista, eu tenho um dividend yield de 6,8%, ou seja, bem maior, certo? Pessoal, até aqui, como que está o entendimento do assunto? Está indo bem? Vamos ver. Ok, então, se tiver dúvidas, vai mandando aí que eu vou esclarecendo, beleza? Então, voltando aqui para a nossa apresentação em PowerPoint. É isso aqui que você leva em consideração para escolher uma boa empresa. Então, tem muita gente aqui que é empresário, ou que pelo menos já tem conhecimento do mundo empresarial. Se você fosse comprar uma empresa local para ser sócio, por exemplo, você descobriu lá uma loja que, na sua opinião, é uma boa loja, você vê lá que está crescendo, está movimentado e tal, e você fala, caramba, eu quero comprar uma parte dessa empresa, eu quero me tornar sócio. Aí você procura o dono lá no negócio local da sua cidade. Quais são as perguntas que você faria para ele? Vamos refletir um pouco. Quais são as perguntas? Você não perguntaria quanto que ele vende, ou seja, qual que é o faturamento, quanto sobra de lucro, se ele tem dívida. Não ia procurar saber se os consumidores estão satisfeitos. A gente tem um grande recurso. Empresas de varejo, por exemplo, você pode consultar qual que é a reputação dela no Reclame Aqui, porque o varejo depende do cliente, pessoa física. Se a reputação é ruim, já põe um ponto de interrogação. Então, é isso aí. Maurão, que bom ter o Maurão aí de novo. Também tá aí os 3 dias junto com o Luiz Manhani. Muito legal. Boa noite para vocês. Aí a gente passa para a próxima parte. Tá, você achou uma empresa legal, uma empresa que é bacana se tornar sócio, e aí, como que eu sei se essa empresa está cara ou está barata? Porque você olha só o preço da ação assim, não tem como você saber. Quando você vai comprar qualquer coisa, você quer saber primeiro, essa coisa está cara ou está barata? E para saber se está caro ou está barato, você precisa de uma referência fora do negócio, de uma referência externa, porque senão você não consegue saber se aquilo está caro ou está barato. Então, essa sessão é para falar disso. Aí a gente chega à reflexão 14. O mercado de ações está cheio de indivíduos que sabem o preço de tudo e o valor de nada. Ou seja, a pessoa sabe o preço de tudo no mercado de ações, mas não sabe o valor. A pessoa fala assim, tal empresa está barata, mas barata em relação a quê? Tal empresa está cara, mas está cara em relação a quê? Essa frase é de Phil Fisher, um grande investidor norte-americano, certo? Então, vamos lá. Como eu disse, para você saber se qualquer coisa está barato ou está caro, você tem que ter uma referência externa. Então, por exemplo, como que você sabe se um determinado carro que você vai comprar está caro ou está barato? Bom, normalmente você pergunta no mercado em geral, né, para as pessoas que têm aquele determinado modelo. Aqui no Brasil você consulta a tabela FIPE. No mercado imobiliário você chama um corretor que já fechou outros negócios com aquele padrão de imóvel, ele vai te dar uma referência se está caro ou não. No caso do imóvel você tem também o valor venal, né? Você sabe que, poxa, se o preço está muito perto do valor venal, o imóvel está barato. Quando ele começa a descolar muito do valor venal, ele começa a ficar caro. Você tem também um histórico, né, de valor pago por metro quadrado do imóvel. O histórico também é um referencial, certo? Então, no caso da empresa, o que a gente pode falar sobre como saber se ela está cara ou barata? Primeiro ponto é procurar entender o valor da empresa. Então, entender em que mercado ela está inserido, qual que é a perspectiva futura dela, quem são os sócios majoritários, quem controla o negócio, se o mercado dela tende a se expandir ou não, se ela tem uma boa margem de lucro, se ela é pouco endividada, se ela expande ou se ela é grande num mercado pequeno. Outra referência aqui que a gente tem é o lucro e o valor patrimonial. Então, assim, sem fazer conta, sem nada. Vou voltar ao meu site Fundamentos aqui. Porque a ideia de hoje é ensinar conceitos simples, que você possa, depois dessa aula, pegar esse conhecimento e começar a vasculhar as empresas. Pegar uma empresa ou outra e dar uma comparada nesses poucos indicadores que a gente vai trabalhar aqui. Por exemplo, ver uma relação entre o preço e o lucro.
que já é o PL aqui. Veja uma relação entre o valor patrimonial e um preço. Por exemplo, aqui, Transmissões Paulista, ela negocia 1,23 vezes, ou seja, ela é 20%, 23% a mais na cotação do que o valor patrimonial. Aí você pega, por exemplo, o Magazine Luiza, você faz a comparação. Ela negocia 92 vezes mais o lucro dela. E ela negocia 27 vezes mais o valor patrimonial. Então, quem que está mais caro e quem está mais barato? É uma referência, certo? Margem de lucro, 5,2%. Isso diz alguma coisa sobre o valor da empresa, né? Você pode usar a relação preço-lucro, que ela é muito usada por investidores. Você pode comparar a relação preço-lucro daquela empresa com outras empresas do mesmo setor, da mesma área de atuação. Então, você poderia comparar, se você quer uma empresa do varejo, você pode comparar, sei lá, Magazine Luiza com Via Varejo, com Lojas Renner. Se você quer uma transmissora de energia, você poderia comparar a Transmissões Paulista com a Alupar, com a ES Tietê. Se você quer comparar bancos, você compara Itaú com Bradesco, com Banco do Brasil, com Santander, sempre empresas que estão na mesma área de atuação para você ver, essa está barata ou cara em relação àquela. Mas eu coloquei o cuidado porque esse critério sozinho não serve, porque às vezes uma empresa está mais barata, mas porque ela também é mais ruim, entendeu? Então, mas o PL é uma referência. O PL é uma referência também em relação à própria empresa. Então, você pode acompanhar um histórico de PL dela. Então, ó, ela normalmente negocia um PL tanto, na média. Se ela está um PL abaixo, ela está mais barata. Se ela está um PL acima, ela está mais cara e você tem isso como referência. Outra forma de você, e eu estou falando de formas simples, vejam bem, de forma simples. Porque se você for pegar, por exemplo, os analistas, os caras que são entendidos e não sei o que, ele vai falar, não, mas essas formas aí elas são antiquadas e tal. A fórmula que eu vou passar agora, ela é de nada mais, nada menos do que Benjamin Graham. Benjamin Graham é o mestre de Warren Buffett, tá? Ele que desenvolveu a teoria do valor intrínseco, do investimento em valor, né? O valor investing. Aí, veja, o Warren Buffett sempre foi tido como um cara antiquado. Só que os caras moderninhos não estão bilionários. Ele que é o antiquado tá. Então eu prefiro seguir a filosofia dos antiquados nesse caso, porque se você for pegar os grandes bilionários, eles são os chamados antiquados. Então nós vamos seguir eles. A fórmula que o pessoal usa hoje para fazer o valuation de uma empresa, ela é complexa, ela leva em consideração capital próprio, leva em consideração capital de terceiros, leva em consideração perspectiva futura de lucro. Benjamin Graham, qual que era a filosofia dele? Era comprar excelentes empresas, empresas extraordinárias, a um preço pequeno. Essa que era a lógica de Benjamin Graham. Ele que criou aquela ideia de você comprar R$1 por 50, aliás, $1 por 50 cents. É da filosofia dele. Então ele comprava quando a empresa estava barata. E o Benjamin Graham ele leva em consideração o histórico de geração de lucro, ou seja, o passado de geração de lucro. Então também, se você olhar só o passado, também não é bom. Você tem que entender que a empresa tem que ter um bom histórico, mas ela tem que ter uma perspectiva futura boa. E eu vou ensinar para vocês que é bem simples calcular o valor intrínseco segundo a fórmula de Benjamin Graham. Dá para fazer na calculadora rapidinho enquanto você dá uma olhada na empresa. Então, qual que era a lógica de Benjamin Graham antes de eu passar para a fórmula? Ele dizia o seguinte: uma empresa, para ela estar barata, para ela estar dentro do valor intrínseco dela, não é nem estar barata, dentro do valor intrínseco dela, ela não pode negociar mais de 1,5 vezes o valor patrimonial por ação. E ela não pode negociar mais de 15 vezes o lucro por ação. Então vamos voltar aqui nos fundamentos, só para a gente tentar entender. Se eu pegar aqui, ó, o valor patrimonial por ação de Magazine Luiza, perdão, aqui ó, o preço por valor patrimonial, ela negocia
27 vezes. Benjamin Graham dizia que não podia negociar 1,5 vezes a mais. Ela negocia 27 vezes a mais. Lucro, o Benjamin Graham dizia que não poderia ser 15 vezes mais do que a cotação. Ela negocia 92 vezes mais. Então tá caro ou tá barato, segundo o Graham? Se a gente pegar, por exemplo, voltando lá na Transmissões Paulista, mas depois nós vamos ver outros. Deixa eu ter errado aqui, ó. TRPL4. Ela negocia 1,23 vezes o valor patrimonial, ou seja, está abaixo de 1,5 vezes, e negocia 7,5 vezes o valor do lucro, ou seja, está abaixo também. Tá, só que Benjamin Graham ele entendia também o seguinte, tá, de repente a empresa ela negocia um pouco mais o valor patrimonial, mas menos o valor do lucro. E vice-versa. Às vezes ela está negociando mais vezes o lucro, mas menos o valor patrimonial. E ela continua dentro do preço justo, porque os dois estão interligados. Então ele criou uma fórmula dizendo assim, trocando essas relações por 22,5. Porque se eu multiplicar 1,5 por 15, dá 22,5. Então, ele pegou o 22,5 como variável única, vezes o lucro por ação, vezes o valor patrimonial. Só que como o lucro por ação, agora não querendo dar uma aula de matemática, mas só para explicar a lógica da fórmula, afinal tem um engenheiro aqui do lado. Como eu já tenho o lucro por ação aqui dentro, eu estou multiplicando novamente pelo lucro por ação, ele está potencializado. E como eu já tenho o valor patrimonial aqui dentro, eu estou novamente multiplicando pelo valor patrimonial, ele também está potencializado. Então, depois de fazer essa multiplicação, a gente tira a raiz quadrada. É isso aí, o Sérgio Pen está falando, então Magazine Luiza seria uma típica bolha? Na minha opinião, Na opinião dos analistas entendidos que recomendam a Magazine Luiza, ele vai falar, não, porque Magazine Luiza tem uma perspectiva de crescimento e tal, e pode até ser, de repente, lá na frente, ela dá uma explodida nos fundamentos e o preço não chega a cair muito. Só que você tem que entender que você está comprando um negócio que hoje não é tudo aquilo que o preço diz. Então hoje você está comprando uma perspectiva futura. Qual que é o problema de você comprar a perspectiva futura? Alguém lembra das empresas do Ike Batista? OGX, por exemplo. A OGX ela fez a bolsa desmoronar, lógico, junto com a crise do subprime, em 2008. Mas por causa disso, era comprar uma coisa futura. Aqui a gente está com o pezinho no chão, está comprando um histórico passado. Então essa que é a lógica. Então vamos ver como que faz a conta do valor intrínseco de Benjamin Graham? Vamos fazer juntos aqui? Deixa eu puxar os fundamentos e a calculadora. Aí vocês vão ver que, cara, não tem erro. Abrindo aqui minha calculadora, vou puxar aqui. Estão puxando de lado. Tá, qual que é a lógica da fórmula de Graham? 22,5 vezes valor patrimonial por ação, que está aqui ó, no site Fundamentos, 18,14. Então, vezes 18,14, vezes o lucro por ação, que está aqui, ó, 2,97. Aí vai dar esse número aqui. Aí o que você vai fazer? Vai tirar a raiz quadrada. Ou seja, o valor justo, o valor intrínseco de Transmissões Paulista é R$ 34,00. Só que ela está cotada a R$ 22,37. Então você está comprando ela abaixo do valor intrínseco. Vamos fazer a de Magazine Luiza para ver se ela é uma bolha mesmo? Segundo, lógico, a fórmula de Graham. Vou pegar aqui a calculadora. Então a gente vai pegar aqui, ó, 22,5, esse número não muda, vezes o valor patrimonial, 1,97, vezes 0,58. Vai dar esse número aqui. Aí você tira a raiz quadrada. Valor justo de uma ação da Magazine Luiza é R$ 5,07, segundo a fórmula do valor intrínseco de Graham. Só que ela está cotada a R$ 53,66. 10 vezes mais. Deu para entender a lógica? Outro detalhe da fórmula de Graham, vocês não vão conseguir calcular a empresa que tem lucro negativo, ou seja, que teve prejuízo.
E aí um aluno um dia me questionou, falou, mas essa fórmula não dá certo, porque eu não consigo calcular o valor intrínseco de uma empresa que dá prejuízo. Só que Graham, ele tinha um critério operacional, porque com o tempo, aprendendo, vocês vão desenvolver os critérios operacionais de vocês. Vocês vão pegar das pessoas que ensinaram vocês, alguns, mas outros vocês vão desenvolver. Um dos critérios operacionais de Benjamin Graham é que ele não comprava empresa que tinha apresentado resultado negativo, ou seja, lucro negativo, prejuízo, nos últimos 5 anos. Então essa fórmula realmente não foi feita para pegar empresas que estão no prejuízo. Qual que é o ponto positivo? Dificilmente você vai estar comprando uma empresa cara se você usar essa fórmula. Lógico, você só tem que ver. É isso aí, ó, o lance da margem de segurança que o Mauro falou. Eu vou explicar aí. Que isso daí é uma construção de Benjamin Graham. Então, o bom dessa fórmula, você sempre vai ser conservador. Ponto negativo, tem coisas que essa fórmula não pega. Por exemplo, você não vai pegar nunca um caso de turnaround, um caso de virada de empresa na bolsa. A empresa que era ruim ficou boa. Mas aí realmente não se calcula isso por fórmula. Aí é o feeling do investidor, é o feeling do cara que analisa de falar, não, isso aqui... A gente teve um caso que eu vou mostrar no estudo de caso nosso mais para frente, que a gente pegou um turnaround bonito da Via Varejo, mas não se pega turnaround com essa fórmula. Essa fórmula é para pegar, para você ter uma referência do preço da empresa e estar ali com o seu pé no chão, tá? O que vocês acharam? É fácil? Dá para calcular com essa fórmula? Só para eu ter um feedback. Deu para entender aí? Ó, se você for fazer na calculadora, é 22,5 vezes o valor patrimonial por ação, vezes o lucro por ação. Isso daí você acha aí no site Fundamentos. Aí o número que deu, você tira a raiz quadrada. Opa, tirei errado, peraí. 22,5, ou eu fiz errado da outra vez, me perdoa. Vamos ver, 22,5 vezes 1,97 vezes 0,58, aí tira a raiz quadrada, tá? É que eu acho que eu bati 2 vezes, 5,7, tá certo? 5,07, beleza? Então, a fórmula é simples, é isso. O que é o lance da margem de segurança que o Maurão tá lembrando aí, muito bem lembrado? Então, Benjamin Graham dizia o seguinte, que você tem que comprar uma ação sempre com uma margem de segurança, ou seja, do valor intrínseco você tem que comprar para baixo. E quanto maior a margem de segurança, ou seja, quanto mais para baixo do valor intrínseco você comprar, maior a chance de você ter um bom lucro, um lucro excepcional com essa empresa. Então, para entender, imagina que essa linha azul é o valor intrínseco. Ele vai crescendo porque a empresa vai aumentando o lucro, a empresa vai aumentando o patrimônio, então o valor intrínseco vai crescendo conforme a empresa ela desempenha a atividade normal dela. Ela vai ter lucro, uma parte desse lucro ela vai integrar o patrimônio cresce, aí o lucro cresce por conta da boa gestão e da expansão dos negócios, o valor intrínseco vai crescendo. E esse é o preço, porque o preço ele varia. O preço ele é formado de acordo com os negócios que são fechados. Eu quero vender, por exemplo, uma ação a 10, o outro está disposto a pagar 9,90. Se eu ceder para ele, o preço da ação vai ser 9,90. Se ele ceder para mim, o preço vai ser 10. Então, aquela variação de preço que a gente vê no dia é o quanto as pessoas estão dispostas a pagar por uma ação. Simples assim. Não tem nada a ver com o valor intrínseco. E muitas vezes o preço vai estar acima do valor intrínseco e muitas vezes ele vai estar abaixo. Onde que você compra, segundo o Graham? Quando ele estiver abaixo. Essa diferença entre o valor intrínseco e o preço é chamada de margem de segurança. E aqui no fundo da margem de segurança é onde está a compra. É simples assim. Aí não tem erro. Então, mostrando um gráfico mais completo, essa linha vermelha seria o valor intrínseco, que ele vai crescendo, pode ser variável, claro, mas ele vai crescendo, só que o preço ele é volátil em torno do valor intrínseco. Não é aqui que você vai comprar. Por exemplo, se eu for pedir minha opinião, provavelmente via Magazine Luiza está aqui. Transmissões Paulista está aqui. Então, aqui não é lugar de comprar Magazine Luiza. Está longe do valor intrínseco para cima. Aqui é lugar de comprar Transmissões Paulista.
está abaixo do valor intrínseco. Então, essa seria a lógica. Viram que não dá para você operar na Bolsa de Valores olhando só para o preço? Porque o preço ele não diz nada. Você tem que olhar para o valor. As reflexões que eu trouxe ao longo dessas aulas, elas são importantes porque elas refletem a fala de gente que vive o mercado, né? Então são conhecimentos importantíssimos, ok? E aí, pessoal, como que tá até aqui? Vocês podem ir falando aí, se tiver dúvida eu vou responder, certo? Reflexão 15. O segredo para investir é descobrir o valor de alguma coisa e então pagar muito mais barato por ela. Essa frase é de um professor norte-americano, Joel Greenblatt, que além de professor, ele é gerente de fundos de hedge, é um cara que vive o mercado intensamente. Então ele diz isso aí, o segredo para investir é descobrir o valor de alguma coisa e então pagar muito mais barato por ela. Tem gente que vai falar assim, o preço não importa. O preço importa. O preço importa porque você tem que comprar alguma coisa, e essa coisa, no caso, são os nossos ativos aqui na Bolsa de Valores, preferencialmente sempre o mais barato possível em relação ao valor da empresa. Correto? Beleza, que bom que vocês estão gostando aí. Luiz, me corrija se eu estiver errado, mas você é advogado e contador, né? Então, acho que isso que eu estou falando aqui para você faz todo sentido, né? É muito legal, porque às vezes você usa a sua experiência de vida para interpretar algumas coisas na Bolsa de Valores, né? Isso aí é importante. Ok, vencida essa parte de como se tornar sócio de boas empresas, de como achar o valor e entender se o preço está caro ou barato, a gente vai passar para... Divina, você está com dúvida? Eu não entendi aí, você mandou uma interrogação só para eu saber. É isso aí, ó. O Luiz Manhani é advogado e contador. Muito bom, Sidney. Legal. Como encontrar boas oportunidades para trades, né? Então, o trade, lembrando, você compra um ativo barato, um ativo ou um derivativo, compra barato e vende caro. Ou vende ele caro e recompra barato. Essa que é a ideia do trade. Bom, primeira coisa, tem trader que diz o seguinte: para o trader, só a volatilidade, ou seja, só o quanto uma empresa varia é que importa, porque ele ganha com a variação. Eu discordo. Eu acho que quando você, além da volatilidade, leva em conta a qualidade do ativo que você está usando para fazer trade, você reduz muito o risco. Então, por exemplo, é muito mais fácil você fazer um trade com uma Petrobras, por exemplo, nessa fase de reestruturação dela, do que você fazer um trade, por exemplo, com uma Oi da vida. Porque a Oi, tem gente que faz trade assim, eu vou comprar uma Oi para fazer um trade porque pode ser que uma empresa vai comprar, ela não vai falir, não sei o que e tal, e a empresa vai valorizar. Mas isso aí é sorte. Se subir, se comprar e tal, é sorte, não é técnica. Agora, quando você pega uma empresa boa e volátil, como é o caso da Petrobras, da Eletrobras, que a gente tem uma operação aberta em Eletrobras, eu vou mostrar. Enfim, aí você melhora as chances a seu favor. A Cielo, né? Você pega a Cielo, que é uma empresa que está extremamente volátil, ela valia, está abaixo do valor intrínseco, ela varia facilmente aí 10% durante uma semana, facilmente. Um ativo de qualidade é mais fácil de você acertar a mão, né? Outra coisa, ativos de alta liquidez. O que é alta liquidez? Vou mostrar aqui no gráfico para vocês entenderem. É quanto de negócio existe naquele ativo. Então, vou mostrar aqui, ó, vou pôr Cielo, por exemplo, o pessoal está falando aqui do lado da Cielo. Peraí que eu peguei o ativo errado. Cielo 3. Então, Cielo, eu e o Seu Jesus, a gente começou a comprar Cielo a 6,54, ele pegou a 6,33, baseado no valor intrínseco e num sinal gráfico que está aqui, ó, é chamado de engolfo de alta. Bom, aí Bradesco, que é sócio majoritário dela, cortou nota, ela caiu dos 9 rapidamente para os 7, tá? Mas o valor intrínseco dela hoje está em 7 e pouco, né?
E, enfim, o que é a liquidez que eu tava falando para vocês? Não adianta 7,64 valor intrínseco, ela está operando a 7,27. O que é a liquidez? É o volume de negócio. Então, no meu gráfico, eu tenho a liquidez sempre à mão. Hoje, no dia de hoje, foram negociados 131,6 milhões de reais em Cielo, certo? Então, entre compras e vendas, foram negociados 131 milhões. Se eu pegar Banco Itaú, por exemplo, YouTube 3, opa, pegar o YouTube 4, que é a preferencial, ela tem mais liquidez, embora que a 4 já tenha uma liquidez medonha, só hoje foi negociado em ações do Itaú 1,1 bilhão, ou seja, 1 bilhão e 100 milhões, certo? Então, é um ativo onde tem volume de negócio muito alto, é fácil de você entrar e sair. Poxa, durante um dia negociado 1 bilhão de reais, se você depositar uma ordem sua lá de 100 mil reais, vai pegar tranquilamente, não vai fazer nem cócega no preço. Agora, você pega um ativo aqui, por exemplo, Eucatex. E eu tô falando de Eucatex porque teve gente que perguntou de Eucatex porque ela deu esse pulo aqui, ó. E me perguntaram de Eucatex justamente quando o preço estava aqui. O pessoal falava assim, não, eu vou entrar porque olha a disparada que ela deu, tem alguma coisa por trás. Inclusive o senhor me perguntou, mas o senhor não me perguntou para entrar. O senhor me perguntou para saber o que estava acontecendo. Foi um salto medonho. Ela saiu aqui de 10 e foi para 160, 170. Em 3 dias, 4 dias. O primeiro movimento de alta foi no dia 16. O último movimento de alta, 16 do 12, foi 19 e agora ela começou a cair e tal. Mas foi um movimento de escalada. Mas por que isso acontece? Por causa da baixa liquidez. Enquanto Itaú negocia 1 bilhão de reais por dia, Eucatex negocia 43 mil reais por dia. Então, quer dizer, não tem liquidez. Porque alguém deve ter depositado uma ordem de compra que não precisa nem ser tão grande, pode ser, por exemplo, 100 mil reais, 200 mil reais, e isso faz o preço escalar. Entendeu? Faz o preço subir. Por quê? Porque para a pessoa que está dentro vender, ela vai pedir mais e mais e mais e o preço vai escalando. Então, ativos de baixa liquidez, para quem vai fazer trade, tem que ser evitado. Você tem que buscar empresas que estejam descontadas. Então, aí a fórmula do valor intrínseco, ela novamente vai ser útil para você achar empresas que estão baratas. Porque você fazer trade tentando comprar e vender empresas que estão caras é um risco a mais. Por que eu coloquei o supervalorizadas? Porque quem é aluno do treinamento sabe que dá para você operar vendido, dá para você ganhar com a desvalorização de uma empresa. E você vai operar vendido onde? Em empresas que estão supervalorizadas. Aí você vai surfar uma tendência de queda que vem depois. Também é importante para você encontrar boas oportunidades para trades, compreender o momento daquele setor e do mercado como um todo. Por exemplo, bom, eu vou mostrar os exemplos em seguida, mas a gente surfou uma boa onda de alta na carteira de ações porque a gente soube privilegiar em dezembro, na carteira de trades, empresas do varejo, por exemplo. A gente soube explorar bem uma empresa que era de baixo fluxo, mas que a gente sabia que ia atrair a atenção do investidor assim que os outros ativos ficassem caros. E interpretar os sinais através da análise técnica. Aí entra o gráfico, mas o gráfico eu vou ensinar em detalhes mais para frente, certo? Pessoal, até aqui, se vocês puderem me dar um feedback se tá tudo bem aí, eu agradeço, beleza? Se estão entendendo, se estão gostando. Eu tô passando meio rápido porque a aula de hoje é densa, é muito conteúdo. Aí eu vou mostrar alguns casos nossos do grupo, então o pessoal que já é do grupo fechado que está aí é testemunha desses casos, dos porquês que a gente entrou nesses ativos aqui para fazer trade. Então o primeiro caso é o de Eletrobras. Vou puxar o gráfico de novo. Elet 3. Eletrobras, o que a gente pegou aqui? Eletrobras a gente pegou cenário e gráfico. Por que cenário e gráfico?
Porque, primeiramente, existia já uma expectativa de que esse governo ele iria privatizar várias empresas, várias estatais. Uma dessas empresas, que inclusive estava na lista prioritária de privatização do governo brasileiro, é a Eletrobras, certo? E a privatização dela estava prevista para esse ano. Consequentemente, ela estava trabalhando nesse ponto gráfico aqui. A gente deu entrada nela acho que no dia 2 ou dia 5. Foi bem por aqui, né? Bem por aqui. Inclusive, o Edenilson, se lembrar quando que foi a entrada em Eletrobras, você pode me falar depois. Mas foi bem por aqui. Quando eu mandei a entrada no grupo, eu disse o quê? Que tinha a possibilidade de Eletrobras se valorizar por conta de uma privatização, e ela estava formando um desenho gráfico que remetia a um W, a um padrão gráfico interessantíssimo, que reflete só a psicologia do mercado. A ação veio desvalorizando. Chegou nessa região de preço, que já tinha marcado fundo anteriormente, ela segurou e voltou. Voltou a cair, segurou na mesma região e estava reagindo. Então eu tracei que ela remetia a um W e que se esse W se cumprisse, ela iria até R$ 48. E a empresa está subindo, de forma tortuosa, mas está subindo. Por quê? O cara que estuda pelos vídeos do YouTube ou em alguns livros a análise gráfica, ele acha que porque isso aqui é um W, tem que subir exatamente do mesmo jeito que desceu aqui. E o mercado não é assim, o mercado ele é complexo, ele chacoalha para tirar o pessoal que não tem paciência e não tem leitura clara do mercado. Então ele deu um chacoalhão aqui, a gente ficou, porque a gente estava olhando para o cenário como um todo, e ele está subindo. Fez uma queda forte ontem e já reagiu, só corrigindo na média, está indo embora, certo? Legal. O Sérgio ele está perguntando como se aplica ou se percebe uma operação de venda em Magalu, considerando que ela voltaria ao valor intrínseco. Muito boa pergunta, muito boa pergunta. O Edenilson lembrou que a gente comprou Eletrobras a R$ 36,92. Ô Sérgio, eu vou responder sua pergunta no fim dessas análises de casos, que aí vai ficar mais fácil entender, certo? Como que eu faria uma operação vendida em Magazine Luiza, beleza? Mas é uma excelente pergunta, muito obrigado aí por perguntar. Agora voltando aos nossos estudos de caso. O próximo é Suzano. Suzano foi um caso interessante, ele foi um caso da primeira turma. Vou abrir aqui. Suzano, ela sofreu uma queda forte por conta de diversos fatores, mercado chinês, estoque de celulose embaixo e tal, e ela caiu, ela teve essa queda aqui. Quando ela estava mais ou menos por aqui, algumas pessoas comentavam, a Suzano tá barata, eu vou comprar, né, a 35, a 33 e tal, e 33, 35 realmente o preço estava bom pelos fundamentos. Mas eu falava, inclusive falei isso numa palestra que a gente foi dar na Associação dos Engenheiros, que para mim não era o momento ainda. Ela estava barata, mas não era o momento. E aí eu expliquei. Mercado chinês penando por conta da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Cenário. A Suzano com um estoque de celulose, com a celulose embaixo. Ela segurou para vender mais caro, no fim a celulose caiu. Precisa mudar, né? Precisa resolver a situação, precisa recuperar a bolsa chinesa, precisa decidir vender esses estoques. E aí a ação ela foi trabalhando de lado, deu mais uma queda e tal. Num determinado momento, ela formou esse padrão gráfico chamado ave migratória de alta. Aí eu mandei o estudo no grupo. Aí teve uma amenização da guerra comercial entre China e Estados Unidos. E a gente ficou sabendo, não foi nenhuma informação privilegiada, mas a gente ficou sabendo que a Suzano ela decidiu vender os estoques de celulose dela. Aí, aqui nos 29 e alguma coisa, eu dei o comando de compra de Suzano. E Suzano, em 1, 2, 3, 4, 5 meses, é isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5 meses, está batendo 44,94. E na época eu disse que ela poderia buscar esse topo anterior em 50 e 50 mais ou menos, e ela está caminhando.
mas a compra nossa foi aqui, ó. Certo? Então, Suzano foi esse caso. A gente juntou mercado, né, e o cenário como um todo com o gráfico. MYPK, que eu falei dela ontem, a gente juntou até o fundamento. Porque quando foi para dar entrada nela na formação desse ombro, cabeça-ombro invertido, eu falei que ela estava negociando, não era nem abaixo do valor intrínseco, ela estava negociando abaixo do valor patrimonial, ou seja, ela estava valendo menos do que o próprio patrimônio. Então foi essa a ideia. Além disso, ela tem uma divisão dela que está no mercado de ferroviários. E a gente sabe que no Brasil, pelo menos o mercado ferroviário, ele tende a se expandir muito no atual governo. Aí ela monta uma figura gráfica chamada ombro, cabeça, ombro invertido. A gente comprou. E ela saiu aqui da nossa região de compra dos R$19 e foi bater os 20... Bateu máxima ontem, só para ter uma ideia, porque agora ela está fazendo uma correção. Ela bateu máxima ontem de 24 e 27. Então olha como que a gente juntou. Eu estou passando meio rápido, mas só para vocês entenderem alguns estudos de caso nosso. Outro que a gente fez, aqui Via Varejo, aqui não tinha como se aplicar a ideia do turnaround, porque a Via Varejo é uma empresa que vinha muito ruim, né? Então não tem como você buscar os fundamentos. Só que a gente buscou a virada dela. Ela vinha muito ruim, mas de repente em abril do ano passado, maio do ano passado, ela começou um processo de troca de controle, foi retirado do contrato uma cláusula que dificultava a venda do controle. Aí o controle foi vendido para a família do fundador e ela fez esse padrão ombro, cabeça, ombro invertido aqui. Então eu comecei a comprar os R$3,90 e pouco, 4 e pouco. Então meu preço médio está na faixa dos R$4 e ela deu uma disparada. Ela fez um descanso, ela fez uma correção. A gente teve a primeira turma. Eu dei compra a R$7,79 na primeira turma. Aí ela trabalhou de lado. Nesse período que ela trabalhou de lado, teve gente que falou assim, pelo amor de Deus, vamos sair dessa Via Varejo que isso aí não vai virar nada. Mesma conversa da MYPK, vamos sair de Via Varejo porque estamos há 2 meses com a ação não vai para lado nenhum. E para complicar nesse dia aqui, a ação caiu para bater mínima de 6,44 por causa de uma notícia de fraude em balanço. Fiz uma interpretação da notícia dizendo, essa notícia ela gera um impacto de curtíssimo prazo. Quem tiver mais grana, inclusive um aluno me ligou e falou, se tiver mais grana, compra, que hoje é o último dia de queda. É característico. Dito e feito, nesse dia ela reverteu, está até circulado aqui, e começou a subir. Aí subiu firme, foi bater os 10. Nesse dia... exatamente. Sobe no boato, cai no fato. Né? Então o boato, na verdade, ele só põe fim a um movimento, que é o movimento mais manjado. Por isso quem opera a notícia, normalmente toma prejuízo. Aí ela subiu. Nesse dia aqui, ela estava batendo máxima. E aí teve o segundo grupo nem teve chance de entrar porque ela só subia até então. Aí nesse dia ela bateu máxima de R$11,18. E no fechamento, faltando 10 minutos para fechar o mercado, surgiu uma notícia de que ela tinha uma fraude nos balanços no valor de tantos bilhões. E ela virou em 10 minutos de uma alta que estava lá em 11,18, ela fechou a R$10 redondo. Ela estava em alta de 8% e fechou em queda de 3%. E aí, nego falando nos grupos, não no nosso, claro, em outros grupos, falando, não, agora virou para Magazine Luiza, o Kendall que formou aqui, inclusive, é tenebroso mesmo e tal. E eu mandei uma mensagem no grupo dizendo, gente, eu acho que é uma notícia que pouco impacta. Por quê? Porque é uma notícia velha, foi a mesma notícia que fez isso aqui. É uma notícia requentada. Sim. E outra, um detalhe, aí que você tem que ter a análise da empresa. Você não está comprando fundamento, você está comprando turnaround, você está comprando virada. O cara que está comprando maciçamente via varejo, que é quem está fazendo o preço subir assim, ele não está comprando fundamento, que sabe que a empresa é muito ruim. Ele está apostando na nova gestão, ele está apostando numa virada, igual aconteceu com o Magazine Luiza. Só que é uma virada que para a gente realmente tem fundamento. Então, se você falar para que a empresa teve fraude no balanço na gestão anterior, não impacta nada. Não impacta nada. Por quê? Não é isso que você comprou quando você comprou. Você comprou a virada e a virada está acontecendo.
Dito e feito, no dia e aí eu disse que essa queda, de repente, era a oportunidade que faltava para o grupo entrar. Dito e feito, no dia seguinte, logo na abertura, a gente identificou pressão compradora e eu dei o comando de compra entre 10 e 10 e 20. Eu falei que quem comprasse ali estava bem comprado e o pessoal entrou. Eu considerei que o grupo entrou a 10 e 20 para nivelar o preço médio e a ação está aí nos 13,55, fechou hoje. Então, veja que as razões pelas quais a gente entrou no trade, as oportunidades que a gente identificou nesses casos, elas são diferentes. Tem o caso de Centauro, né? Centauro é o que eu chamo de nova Magazine Luiza. Por quê? Porque normalmente a gente tem a tendência de pensar que a nova Magazine Luiza é via varejo, porque via varejo ela tem recontado a mesma história. Vinha ruim, turnaround, melhorou o controle, agora a empresa está subindo. Mas, na verdade, se você parar para pensar, a verdadeira história das casas da Magazine Luiza não é essa. A verdadeira história da Magazine Luiza foi que ela cresceu na esteira do e-commerce. E aí a gente buscou uma empresa que tem um sistema de e-commerce maravilhoso, fantástico, e que compete para ganhar da Magazine Luiza, que é a Centauro. Dê uma entrada no grupo. E um detalhe, olha como que é o negócio. Quando eu falo que eu sou fiel à operação do grupo, eu sou. Então eu vinha monitorando já há algum tempo, mas estava decidido a comprar juntamente com o grupo. Deixei isso claro na aula. Então eu podia ter comprado aqui, onde ela deu um sinal mais claro de compra, mas esperei, a aula do grupo foi aqui. E a gente comprou nesse dia, o grupo todo, foi o dia da imersão prática, e dali ela só subiu, ó, e tá indo embora. A gente comprou, se você conseguir puxar aí também, a Centauro, para eu falar em números exatos, mas a gente comprou aí nessa faixa dos 28,51, porque a gente comprou inclusive na fase final do pregão, e ela tá, hoje ela fechou a 42,30 e tá indo embora, né? Então, outro caso que a gente olhou para o cenário, para os fundamentos e para os gráficos, certo? O último que eu vou citar aqui, para nossa aula não ficar muito longa, é o do índice futuro. Aí não é um ativo, aí é um derivativo. Veja só, tem um ditado, salvo engano, de Jesse Livermore, que foi o maior trader da história, pelo menos ele é a lenda como trader da história, viveu lá no início da Bolsa Americana. Ele dizia o seguinte, se eu tiver errado, vocês me perdoem, se não foi Jesse Livermore, mas acho que foi ele. Mas o que importa é o ditado. A hora de comprar as ações é quando o sangue está escorrendo pelas ruas. Ou seja, você não vai comprar ação no pico da euforia, você vai comprar ação quando está todo mundo pessimista. Isso se aplica também para o índice futuro. É só responder aqui, o Marcelo está pedindo para adicionar no Telegram. Marcelo, eu não consigo mandar, eu não consigo te adicionar se eu não tiver o seu contato. Mas na descrição do vídeo, a hora que você fechar a transmissão, tem a descrição do vídeo embaixo dele. Ali tem o link para entrar no Telegram, beleza? Então, falando do índice futuro. O índice futuro, a gente olhou o cenário, a gente olhou a economia, olhou os fundamentos, o fluxo e o gráfico. Então, vou contar aqui a história do índice futuro. Tem muita gente que fala assim, nossa, eu gostaria muito que alguém me desse o ponto de entrada e o ponto de saída de uma operação vencedora, certo? Só que ninguém faz isso. Eu fiz. Só que ninguém acreditou. Eu fiz, só que ninguém acreditou. Se vocês procurarem aí no canal da Athena, quando eu entrei no índice futuro, na época, aos 99.800 pontos, eu gravei um vídeo e expliquei o porquê que eu estava entrando naquele ponto. E gravei e disponibilizei, assim, na hora, né? Então, quem quisesse entrar, entrava junto. Compartilhei no grupo da AGE, por exemplo. Então, foi pública a minha entrada. Entrei, salvo engano, deixa eu lembrar o dia que acho que foi dia 16. Acho que foi aqui, ó. Eu lembro que tinha formado esse arame aqui. Então, no gráfico, tinha até um ponto. E ele estava perto dessa LTA, que se você afastar, ela vem guiando os preços
certo? E aí eu decidi entrar, porque você não pode deixar muito o preço chegar perto de certas referências quando o mercado é de alta, porque às vezes ele não chega. Mas aqui, nessa queda que durou aí 2 meses, quase 2 meses, existia um pessimismo muito grande. Tinha a guerra entre China e Estados Unidos, guerra comercial. Se falava em recessão global, não sei se vocês lembram, porque inverteu a curva de juros, o pessoal estava falando que ia ter uma recessão global. O pessoal falava tudo que tinha de pior, falava da Bolsa de Valores novamente aos 80 mil pontos, estava aquele pessimismo, o pessoal falando de comprar ouro, comprar dólar, e de fato o ouro e o dólar em alta, enfim. A gente analisou, na época, aqui se aproximando da primeira turma, a virada da Bolsa chinesa, a virada das bolsas americanas, a virada das bolsas europeias, mais o cenário político-econômico aqui, e eu decidi que aqui era um ponto equilibrado de entrar na operação. Quando a gente fez a primeira aula da primeira turma, o índice tinha fechado essa barra aqui. E o Rafael da Pão da Vida me perguntou o seguinte, e aí, o que você acha? Eu falei, no melhor cenário, isso é num sábado, na segunda-feira vai reagir a partir daqui e vai embora. Num pior cenário, vai cair até tocar essa LTA e vai reagir. Na segunda-feira foi essa barra aqui. Aí foi quando eu mandei o primeiro estudo no grupo, né? Porque a gente faz o treinamento e em seguida começa o grupo para eu dar acompanhamento, os estudos e mandar a operação. Eu falei, olha, se amanhã a gente tiver uma reação na terça-feira, a gente vai ter um arame de fundo sobre uma LTA e aí a gente pode ter uma reação maior. Isso eu estava comprado e com o preço vindo contra mim, mas mantendo comprado no índice futuro, tá? E realmente reagiu. Mandei um belo de um estudo bem detalhado, falando que tinha montado um arame, que o cenário era favorável e tal, e começou uma reação. Aí o primeiro grupo entrou. Aí veio a soltura do Lula e derrubou o mercado. O que eu disse para o grupo na época? Isso é uma oportunidade de quem não entrou aqui, entrar aqui. E dito e feito, né? O mercado formou um W e foi embora. Hoje o índice negocia na faixa dos 118. Hoje ele fechou em 118,700. E eu e o grupo estamos comprados. Eu dei a entrada. Ninguém acreditou. Por quê? Normalmente o momento certo de você comprar é quando todo mundo duvida que aquele é o momento certo. É quando todo mundo acha que tem que vender. Inclusive, com um amigo que trabalha com investimentos, eu comentei com ele que eu estava comprando índice futuro. Ele falou, você tá louco, agora é hora de vender índice futuro. E eu estava comprando. Quando todo mundo estiver falando de comprar, você pode ter certeza que é hora de vender. Então, análise do cenário e do gráfico. E a gente veio fazendo essas análises durante as quedas, que era só uma correção e não sei o quê. E chegamos aí muito próximos dos 120 mil pontos. E agora traçando um cenário corretivo para o índice, para ver se a gente vai permanecer, se a gente vai operar vendido, se a gente vai comprar mais posição, o que a gente vai fazer. Mas enfim, a ideia. Ah lá, o Maurão tá mandando. Muito legal. Ali, para quem tá no chat, o Maurão tá mandando aí um estudo sobre a frase que eu falei. Compre quando existir sangue nas ruas. Exatamente. Valeu, Maurão. Obrigado. E o Edenilson lembrou. A Centauro a gente comprou. Hoje ela tá acima dos 40. A gente comprou a 28,70 no dia 2 de dezembro. Isso eu estou pedindo para o Edenilson consultar, porque ele faz parte do grupo e ele olha lá no grupo, no nosso histórico, os comandos, certo? Então, esses são os estudos de caso. Aí, o Sérgio Paim tinha perguntado quando fazer uma operação vendida na Magazine Luiza. Olha só, vou abrir o gráfico de MGLU. Quando fazer uma operação vendida em Magazine Luiza? Então, olha só. Se você olhar esse padrão, só no gráfico, olhando só gráfico, ele é um engolfo de baixa. Se você olhar esse padrão, ele é um padrão penetrante, chamado tempestade à vista ou nuvem negra. Se você olhar esse padrão, ele é um doji lápide, quase que um doji lápide, né? Mas ele é um doji, é um sinal de equilíbrio. Também, todos esses padrões que eu apontei, eles são sinais de topo no gráfico. Então, se você vai só pelo gráfico, você fica tomando prejuízo toda hora. O que você tem que fazer? Você tem que olhar os fundamentos e o cenário.
O cenário econômico é extremamente positivo. A gente está bem na trajetória de uma pernada de alta que provavelmente vai ser a maior pernada de alta da Bolsa como um todo da história da Bolsa brasileira. As empresas de varejo se beneficiam de uma melhora econômica. Então, se você tentar operar vendido em Magazine Luiza, apesar do valor do preço estar muito descolado do valor intrínseco, provavelmente você vai ficar tomando prejuízo. Então, o que tem que acontecer? Você vai monitorando. O dia que você perceber que existe uma piora na empresa ou uma piora no cenário, perdão, ou uma piora no cenário político-econômico, e der um sinal desse, por exemplo, um sinal clássico de venda, né, um doji lápide, agora ampliando um doji lápide. Quando der um sinal desse, aí você entra vendido. E provavelmente, nesse dia, você vai conseguir, a partir dali, surfar uma grande onda de queda. Essa que é a lógica. Mas tentar vender um ativo que se beneficia de um cenário econômico positivo. Quando o cenário econômico está positivo, por mais que o gráfico te dê sinal, é mau negócio, certo? No trade a gente olha um todo. O pessoal fica abismado com o índice de acerto que a gente tem nas nossas operações. A gente acerta basicamente tudo, né? Não tem erro. 100%. Por que a gente tem esse índice de acerto? Porque a gente olha o global. Vocês vão, vasculhe o YouTube, vocês vão ver que tem gente que opera só pelo gráfico, só fica buscando sinal gráfico, mas caramba, olha o cenário, né? Tem momentos. Então, se achar um momento de inversão da bolsa como um todo, de inversão da economia, sei lá, uma recessão, e Magazine Luiza tiver assim descolada do valor intrínseco e der um sinal de topo no gráfico, é só entrar vendido e ganhar com a desvalorização, certo? Espero ter respondido bem a sua pergunta aí, ok? Então, avançando, pessoal, eu não vou parar muito para perguntar, mas se tiver dúvida, vai mandando que eu tô de olho aqui no chat, beleza? Obrigado pela água, Denilson. Tava precisando. Agora a gente vai falar rapidinho sobre as escolas de análise de ações. É uma pincelada, porque a gente pode marcar várias aulas aqui só para falar de uma ou de outra escola, e vai ter conhecimento pra caramba para passar. Aí a mesma coisa, vai do interesse de vocês, comenta lá, deixa a sugestão sobre qual assunto quer saber, e quando tiver muita gente interessada sobre um determinado assunto, a gente marca uma aula ao vivo aqui, beleza? Então, para falar das escolas de análise de ações, eu trouxe a 16ª reflexão da nossa semana. Por maior que seja o seu talento, essa do Warren Buffett, o cara é um gênio, né? Por maior que seja o seu talento e esforço, algumas coisas exigem tempo. Não dá, eu coloquei errado aqui, não dá para ter um bebê, não dá para gerar um bebê em um mês engravidando 9 mulheres. Então não dá para nascer um bebê em um mês engravidando 9 mulheres. Ou seja, uma das coisas que a gente prega na nossa filosofia é a paciência. Por quê? Tem gente que quer fazer um lucro extraordinário socando dinheiro em um monte de ativo fora da hora certa, fora do timing certo. E é isso, não dá para você ter um bebê engravidando 9 mulheres em um mês, né? Uma mulher, engravidar uma mulher e esperar os 9 meses. Então, às vezes, a nossa operação é assim, é ficar de sniper no momento certo, pegar o ativo certo e esperar ele valorizar, porque tem gente que quer comprar o ativo, não importa se ele está esticado ou não, quer comprar o ativo nas máximas. Tem gente que uma vez que compra, o ativo valorizou, sei lá, 10, 20% quer vender, tem ativo nosso aí que daqui a um pouco vai ter dado 100% de uma operação que começou em dezembro. Então calma, deixa a operação fluir, não dá para ter um bebê em um mês, engravidando 9 mulheres, certo? Então, quais são as escolas de análise de ações? São basicamente duas. A escola clássica, que faz análise fundamentalista, e a escola técnica, que faz análise gráfica. E se vocês procurarem em vídeos de YouTube, e eu estou falando para tomar cuidado com o tipo de conhecimento que vocês vão atrás, porque às vezes o cara que está te ensinando, ele não põe um centavo dele no negócio, então aí é fria. Mas vamos lá. A escola clássica ou fundamentalista,
ela olha para os fundamentos, como o próprio nome já diz. Ela quer saber assim, qual que é a qualidade da empresa, ela quer saber do cenário, ela quer saber do lucro, ela quer saber dos balanços, ela quer saber da governança e tal. A escola técnica, ela olha para o gráfico, então ela procura padrões gráficos de comportamento do preço para achar uma operação lucrativa. E o pessoal, eles tratam essas duas escolas como se elas fossem opostas. Então, muito comum, quando você fala, eu opero em bolsa, a pessoa fala, você é fundamentalista ou é grafista? Como se fosse duas coisas assim, ou eu sou um ou eu sou outro. E aí, normalmente, o cara que faz buy and hold, ele fala, não, eu sou fundamentalista. E o cara que faz trade, ele fala, não, eu sou grafista. Só que vejam só, são duas escolas maravilhosas que se desenvolveram ao longo de mais de um século de estudo. E aí você vai abrir mão de uma em detrimento da outra, usa as duas. Se você juntar as duas, vira uma ferramenta matadora. Então o que eu costumo dizer para os alunos? Não é uma ou outra, são as duas. Porque a clássica, ela te diz o que comprar. Então o que eu vou comprar? Eu vou pela fundamentalista. Nos fundamentos eu vou encontrar quais são os ativos que eu posso comprar. A escola gráfica, técnica, que trata do gráfico, ela vai me dizer quando comprar aquele ativo. Uma vez que eu achei um bom ativo, quando eu vou comprar ele? Então, só para vocês entenderem, eu não disse aqui, nos fundamentos, explicando os fundamentos, que Centauro é uma boa empresa, tem boa perspectiva e tal. Beleza, uma vez que eu sei que ela tem bons fundamentos, quando eu vou comprar ela? Então vamos lá. Vocês percebam que no gráfico, toda vez, o preço busca a média de 21, que é essa linha vermelha aqui, ó. Então, quando que eu vou comprar Centauro, sabendo que ela é boa? E como que eu sei que ela é boa? Por causa da análise fundamentalista. Agora eu vou no gráfico, quando que ela é boa? Quando que eu vou comprar? Aqui que está longe da média, ou quando ela voltar e tocar a média? Ou melhor, quando ela voltar e tocar essa linha de tendência de alta, se ela voltar e tocar. Então, no gráfico, a gente tem ferramentas onde a gente consegue ver o comportamento do mercado e a psicologia do mercado refletida ali no gráfico. E achar pontos de entrada em um determinado ativo. Certo? Então, quando a gente vai estudar análise de ações, eu sou defensor de estudar as duas escolas, de aprender as duas escolas e usar na prática. E mais ainda, além da análise fundamentalista e da análise gráfica, olhar para o cenário político-econômico, olhar para o mercado estrangeiro, porque ele influencia aqui, e olhar para o fluxo, porque a gente usa aquela estratégia que eu falei do peixe piloto. O tubarão, que é o grande investidor, está ali tendo o lucro dele. A gente acha, através dos nossos estudos, onde ele está indo e vai atrás. Né? Não contra ele para acabar engolido. Então eu sou defensor dessa filosofia. Aí, vou dar uma aulinha rápida, porque a gente já está quase estourando o nosso tempo, sobre leitura de gráfico, porque eu prometi isso. Então eu peço que vocês aguardem aí, vai valer a pena. E no fim, eu tenho uma novidade aí para vocês. Então a reflexão 17, essa é do Silvio Santos. Molde sua mente para enxergar as oportunidades que os problemas trazem. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então as pessoas, elas têm a mentalidade treinada de achar que problema é ruim. E problema às vezes traz consigo oportunidades. Na bolsa não podia ser diferente. Por exemplo, você vai no índice futuro. Melhor ir pela aba aqui, tá mais fácil. Você pega o índice futuro, nesse momento ele está caindo. Se ele cair até aqui, o cara fala, meu Deus, é uma baita queda, mas é um problema ou é uma oportunidade? Eu pergunto. Né? Então, é isso que eu quero trazer com essa reflexão de uma frase do Silvio Santos. Molde a sua mente para operar na Bolsa de Valores, molde sua mente para enxergar as oportunidades que os problemas trazem, certo? Porque enquanto vai ter gente chorando lá que está tomando prejuízo porque não sabe operar, você vai estar se aproveitando dessa oportunidade, você vai estar vendendo lenço, ou melhor, comprando ação,
certo? Então, uma introduçãozinha rápida do que é o gráfico de candlestick. O gráfico de candlestick é chamado de gráfico japonês. Na verdade, ele é um gráfico japonês. Ele surgiu no século XVIII, em Osaka, nas bolsas de arroz. Ele era usado para ler a variação de preço nas bolsas de arroz em Osaka, no Japão. Ele demonstra o comportamento e a psicologia do mercado, é para isso que serve o gráfico. E ali você consegue capturar movimentos de reversão, por exemplo, ou não seja um momento de reversão, mas um momento de correção do preço, para você entrar num momento ótimo. Ele te oferece pontos de referência, e para quem quer ser trader, lembrando que a gente faz as duas coisas, mas para quem quer ser trader, o gráfico ele é essencial. Para quem é investidor, ou seja, para o cara que compra para ser sócio, para o buy and holder, ou pelo menos para aquele cara que vai fazer operações bem longas, aí ele já não é tão essencial, mas é uma baita de uma ferramenta se você souber usar. Então eu vou explicar um pouquinho de como que se lê um gráfico de candlestick. Tá? Vou ampliar bem. Para ficar fácil entender. Se vocês observarem bem, um candle, ou vela, né? Candle é vela em inglês. Um candle é esse aqui, tá? Então, num gráfico diário, que mostra o comportamento diário dos preços, cada candle, cada vela, corresponde a um dia de negociação, certo? Então, cada vela dessa é um dia. Se eu mudar aqui para o gráfico semanal, cada vela vai ser uma semana de negociação. Se eu mudar para um gráfico de 1 hora, cada vela vai ser 1 hora de negociação. Tá certo até aqui, ok? Então vamos lá. Vocês percebam que um candle ou uma vela é formado pelo corpo, que é essa parte mais larga aqui, e por dois risquinhos, um em cima e outro embaixo, que é chamado de sombras, certo? A gente tem a sombra superior e sombra inferior. Como que funciona? Se eu pegar o corpo de um candle e esse corpo for verde, a base do corpo é a abertura, é o preço de abertura. O topo do corpo é o preço de fechamento. A sombra inferior é a mínima e a sombra superior é a máxima do dia. Certo? Ficou fácil de entender? Então pega o candle, o corpo, a base é a abertura, o topo é o fechamento, a sombra superior é a máxima e a sombra inferior é a mínima. Ok? O que muda do candle verde para o candle vermelho? É que no candle vermelho, o topo do corpo é a abertura e a base do corpo é que é o fechamento. E a sombra superior continua sendo a máxima e a inferior continua sendo a mínima. Ok? Vocês estão entendendo isso aí? Agora eu quero que vocês dêem um feedback mais próximo aí para eu saber se vocês estão entendendo. Então, se eu olhar um candle, eu já consigo avaliar o que aconteceu naquele dia. Por exemplo, se eu pegar esse dia de negociação aqui, o preço abriu aqui, deu até uma caída ao longo do dia, mas voltou para cima e fechou na máxima. Tá vendo? Não tem sombra superior, ele fechou na máxima do dia. Se eu pegar esse candle aqui, qual que é a leitura olhando só para ele? O preço abriu aqui, subiu, em algum momento do dia entrou pressão vendedora e ele caiu, ficou negativo e fechou na mínima do dia. Ou seja, um candle forte para baixo, fechou na mínima do dia. Se eu pego esse candle aqui, eu já entendo que foi um dia mais volátil, né? Ele abriu, caiu, foi lá na máxima lá em cima e depois fechou em queda. E aí você vê a sombra superior, indica pressão vendedora. E de fato depois ele deu uma queda maior aqui. Então um candle já te dá a dica do que está acontecendo dentro daquele dia. Você consegue saber se foi um dia com maior variação, com menor variação, se abriu e depois caiu ao longo do dia. Um candle sozinho ele já te dá muita informação. Só que quando... Até aí tudo ok? Pessoal, vocês entenderam como que lê o candle? Que ele abre, qual que é a abertura, qual que é o fechamento, qual que é a mínima e qual que é a máxima? Tá tranquilo? Ok. Agora, quando a gente vê o conjunto de candles, aí a gente já começa a ter mais informações ainda. Por exemplo,
Se a gente olhar nesse período do grupo, da turma... Ah, que bom que você está gostando, viu, Luiz? Inclusive, entender o gráfico agora de forma primária ajuda muito na hora que chega no treinamento aqui, porque eu ensino do zero também no treinamento. Só que quando você sabe, seu conhecimento já vai ficando mais avançado, né? Então, muito legal. Então, o que acontece? Quando eu olho o conjunto dos candles, eu começo a ter um pouquinho mais de informação. Por exemplo, dezembro, quando eu ofertei o treinamento 2.0, ao longo do mês de novembro, eu disse, olha, gente, entra, porque dezembro é um mês excepcional. Quem viu a minha divulgação lembra disso. Entra que o dezembro é um mês excepcional. Olha o mês de dezembro aqui. De todos os pregões, a gente teve 1, 2, 3, 4 candles de queda. Só. O resto tudo verde. Outra coisa importante, eu falei das referências. Eu não posso detalhar muito porque a nossa aula é curta. De repente, se vocês quiserem, a gente marca um dia só de aula de gráfico. Mas veja só, a gente tem referências. A primeira e segunda referência que eu uso, né, as primeiras referências que eu uso num gráfico, são as médias. Média móvel de 21 períodos, que é essa linha vermelha, e média móvel exponencial de 5 períodos, que é essa linha verde. Por que eu uso essas duas médias? Isso eu aprendi com o meu professor e tem muito sentido. 5 períodos significa uma semana de pregão. Uma semana de pregão tem 5 períodos, né? Que é de segunda a sexta. E 21 períodos é a média de um mês de pregão. Um mês de pregão normal tem 21 períodos. Às vezes vai ter 22, às vezes vai ter 20, mas um mês de pregão normal tem 21 períodos. Então a gente usa essas duas médias. Se vocês observarem, o preço ele não fica muito tempo longe da média. Se ele distanciou da média por alguma razão, ele vai voltar para a média. Para baixo, mesma coisa, ele vai voltar para a média. Então você vai comprar aqui e a média está aqui? Não. Agora, tocou a média, já vale uma compra. Por quê? Se ele cair mais, ele também não vai ficar muito tempo longe da média, ele vai voltar. Então, média de 5 e média de 21 são duas referências importantes. Quando você olha os preços, você pode conectar os fundos. Por exemplo, você está vendo que tem uma tendência de alta. Se você conecta os fundos, você começa a ter uma referência que a gente chama de linha de tendência de alta. Se for para baixo, a gente tem uma linha de tendência de baixa, conectando os topos, uma linha de tendência de baixa. Ela vira uma referência para os preços também. Então, só a título de conhecimento, né, vou afastar um pouquinho o gráfico do índice futuro. Acho que está no máximo. Mas vejam só, ele vinha escorado numa linha de tendência que tinha uma certa inclinação. O Bolsonaro venceu a eleição, a inclinação ficou maior. Aí ele começou a implantar as medidas, fazer as reformas, a inclinação da linha ficou maior. E agora nos parece que ela está maior ainda. Então elas são pontos de referência. A pergunta do Marcos. Onde que encontra esse gráfico detalhado aí? Ó, esse gráfico é um gráfico que eu assino, eu pago por ele. Chama Cartesia. Inclusive, para os alunos que tiverem no treinamento 3.0, ele vai tá disponível para vocês em demonstração por 30 dias, beleza? Esse eu assino, mas normalmente as plataformas operacionais, como o da XP, por exemplo, elas oferecem o gráfico de candlestick. Aí esses estudos eu que montei, né? E você vai fazendo os traçados e o gráfico vai salvando. Normalmente, o gráfico, quando você assina ele é os candlesticks. Aí você que vai configurando ele, você insere as médias, aí você vai fazendo os estudos, você vai traçando. Eu gosto de deixar salvo alguns traçados para eu depois estudar nas aulas. Então, mas esse aqui, o Cartesian, eu gosto dele visualmente, eu consigo identificar melhor os padrões, certo? Eu me acostumei bem com ele, gosto muito do Cartesian, tá? Se eu respondi a pergunta. E aí existem alguns padrões que mostram reversão ou inflexão no movimento. Por exemplo, quando um preço ele toca mais de uma vez uma região e não passa, se é de cima para baixo, a gente diz que aquela região de preço é um suporte de preços. Se é de baixo para cima, a gente diz que aquela região é uma resistência de preço.
Então, por exemplo, nessa soltura do Lula, o preço caiu e formou um padrão gráfico que eu ensino no treinamento chamado martelo, que ele indica reversão. Aí o preço foi, só que não. Aí ele voltou. Tocou exatamente a mesma região de fundo e no dia seguinte reagiu. Aí a gente tem um W. Um W nada mais é do que um fundo duplo. Tocou 2 vezes a mesma região de fundo e não passou. Normalmente a gente opera o W ele remetendo ao topo anterior. Então quem opera trade mais curto e vê um W, ele vai comprar logo que ele identificar um possível W e vai vender quando cumprir o objetivo do W. No caso, a venda seria aqui, ganha essa variação. Aqui, se vocês olharem, tem outro W. Ó, veio, tocou essa região de fundo, subiu, voltou, tocou novamente, ó, mesma região de fundo, tem um W. Não cumpriu de cada objetivo, deu uma voltada e cumpriu. Aqui, a gente desenhou uma simetria em V. Não sei se vai cumprir, mas é um padrão que funciona. Vou dar um exemplo. Se eu pegar o gráfico do índice futuro, aqui eu vou colocar um gráfico de 30 minutos. É o mesmo gráfico, só que agora eu estou vendo ele mais de perto. É um gráfico de 30 minutos. Cada vela é 30 minutos. O pessoal do grupo vai lembrar que nesse dia, quando o preço estava por aqui, aliás, na abertura desse dia, eu falei que isso aqui era provavelmente uma simetria em V, cumpriu, ó. Aqui, no estudo de hoje de manhã, a gente falou sobre esse ombro, cabeça a ombro, que poderia trazer o preço para baixo hoje. O preço veio para baixo. Então, tem certos padrões no gráfico que eles se cumprem. Só que é tá. Então, perdão, Mauro, é que tava sobrepondo. Mas deu para entender, né? A explicação eu estava mostrando, na verdade, acho que a parte que sobrepôs era esse W aqui, né? Então eu vou puxar mais para cá, que eu estava mostrando que aqui tinha um W, né? A gente traçou quando ele estava em andamento. Isso aqui foi a soltura do Lula. Que o W nada mais é do que o preço cai, forma fundo. Ele formou uma figura aqui chamada martelo. Aí o martelo normalmente é uma reversão, assim como o arame que está mostrado aqui. Aí o preço foi, só que não, voltou a cair. Só que ele chegou na mesma região de fundo, que o martelo marcou mínima aqui. Tá vendo a sombrinha do martelo? Não sei se aí para vocês dá para ver nitidamente. Na mesma região que o martelo marcou fundo, ele fechou. E no dia seguinte reagiu, ou seja, o W nada mais é do que um fundo duplo, uma região que o preço tem dificuldade de passar para baixo. Aí você interpreta o quê? Ali tem pressão compradora. Toda vez que chega naquela região, entra pressão compradora. Você entra a favor. Então o gráfico ele tem essas peculiaridades, certo? Eu não consigo aprofundar muito a questão do gráfico, porque é muito. A gente poderia marcar, sei lá, uma semana de aula do gráfico, a gente não esgotaria os padrões de candle e os padrões de formação de topos e fundos, certo? Mas se tiver interesse eu marco uma aula só de gráfico, tá bom? Então essa é a leitura de um gráfico de candlestick. Toda vez que você olhar, as velas, elas mostram a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima, certo? Nesse eixo aqui a gente tem o tempo, nesse eixo aqui a gente tem o preço. Essas linhas, quando vocês verem em qualquer gráfico, vai ser uma média. Eu uso a média de 5 e a de 21. Tem gente que usa a média de 120, tem outros que usam a média de 7. Aí vai do trader, né? E seria isso. Ficou fácil? Deu para entender? Pelo menos o básico da leitura de um gráfico de candlestick? Então... A leitura, quando o preço toca médio para efetuar a compra, seria só na leitura diária mesmo, né? Na leitura de 30 minutos. Não, você pode... Até serve, só que, por exemplo... Hoje, na leitura de 30 minutos, ela tocou a média. Mas e na diária? E na diária? Exato. Na então, diária ela estava longe. Legal. O Edenilson está perguntando o seguinte. Você olha a média para saber se vai comprar na diária ou na interdiária, né? 1 hora, meia hora, 15 minutos. Ou na semanal, porque tem a semanal. Então, assim, ó. Bem para baixo da média nessa. Exatamente. O gráfico, quanto mais longo o período dele, melhor. Então, veja só no caso do índice futuro. O preço até chegou a tocar a média no diário. Mas quando o aluno fala assim, eu posso entrar pesado no índice futuro, eu falo, não.
é bom nesses níveis, eu estou me referindo ao quê? No diário ele tocou a média, mas se eu olhar o semanal, no semanal ele está longe da média, olha lá. Deixa eu ampliar para ficar mais fácil de ver. Mas no semanal, ó, o preço fechou hoje do índice futuro nos 116.790 e a média tá, deixa eu achar a média aqui, e a média tá nos 110 mil pontos, 110.700 pontos. Então, quer dizer, em algum momento também no gráfico semanal ele vai voltar para buscar a média, aí vai coincidir com a linha de tendência de alta, foi o que eu disse, casa as coisas. Então, assim, pode ser que o índice suba daqui para frente? Pode, mas você tem um risco. Agora, se ele vier tocar a média aqui, aí é uma compra que não dá para negar, entendeu? Essa que é a lógica. Quanto mais longo o período, mais confiável. A nossa base de trabalho é o gráfico diário. Toda sexta-feira, de sexta para segunda, eu estudo o gráfico semanal, para ver a figura que está formando no semanal. E durante os dias eu estudo o diário. O mensal também vai ser a mesma coisa. Ele vai uma hora ele vai buscar a média. Exatamente. O mensal, normalmente, ele captura os ciclos econômicos mais longos, entendeu? Quando você vai ver uma pernada de alta, é um ciclo econômico que durou anos no mensal. Então, você compara, exatamente. O preço se move em ondas, não importa o período, certo? Pessoal, vou passar agora para o finalzinho da nossa aula. Eu sei que a gente está estourado aí no tempo, mas o assunto é bom, né? Então, quando o assunto é bom, é difícil terminar antes. Então, seguindo aqui, falando de como ganhar muito dinheiro com contratos futuros, eu trago a reflexão 18. O risco provém de não se saber o que está fazendo, diz o Warren Buffett. Por quê? Porque tem muita gente que eu conheço que é, na linguagem do seu Jesus, puta véia no mercado e tem medo de operar com contratos futuros. Mas o medo vem do risco. E o risco vem de não se saber o que está fazendo. Então, quando você sabe o que está fazendo, o risco ele é muito reduzido. Vou passar rapidamente. Contrato futuro, quais são as vantagens dele? Contrato futuro, ele te paga em dinheiro, é diferente da ação, que a ação, para você ter lucro com a variação, você precisa vender ela. O lucro em dinheiro que você tem com a ação é o dividendo que ela te paga. Então, o contrato futuro, ele te paga em dinheiro toda a virada de dia. É um mercado alavancado, ou seja, você consegue ganhar muitas vezes mais sobre o seu capital. Lógico que você assume um risco maior, mas você consegue ganhar muitas vezes mais sobre o capital. É possível usar ele como proteção, ou seja, sabendo operar mercado futuro, contratos futuros, se a gente tiver uma queda de 4, 5 anos na Bolsa de Valores, você consegue ganhar dinheiro com a queda da Bolsa de Valores vendendo índice futuro, por exemplo, ou comprando dólar futuro, né? É possível fazer rentabilidade positiva em cenário de queda, que foi o que eu falei, e tem um grande poder de multiplicação de capital. A gente estava fazendo uma média aqui, nas nossas operações, de todo o lucro, 1/3 vem da carteira de ações, 2/3 vem do índice futuro. Né? Na carteira que estava a turma 1 foi assim, na turma 2 está sendo assim de novo, nas minhas métricas passadas foi assim e vai continuar sendo. Né? O índice futuro é o que dá mais retorno, certo? Para chegar agora no fim da nossa aula, eu proponho a última reflexão de hoje, que é também do Warren Buffett. Esqueci de colocar o nome aqui, mas é do Warren Buffett. Ele diz o seguinte: se você não pode controlar as suas emoções, você não pode controlar o seu dinheiro. Não é à toa que quem é aluno e está aí no chat, e tem o seu Jesus e o Edenilson estão aqui comigo, não é à toa que eu lembro sempre que na bolsa a técnica é importante, mas mais importante ainda é o controle emocional, é o psicológico forte, certo? Se você não sabe controlar a emoção, não pode saber controlar o dinheiro. E por que eu coloquei isso como última reflexão? Vocês vão entender agora. Eu tenho um treinamento chamado Treinamento Investindo na Bolsa. Ele está chegando na versão 3.0. Significa que para você fazer ele precisa fazer as outras? Não. Na verdade, ele é uma evolução das outras. É que todo treinamento eu coloco uma melhoria. Então eu mudo esse finalzinho. Como que ele funciona? Ele funciona você aprendendo comigo, que sou uma pessoa que estou com o meu capital. Aliás,
todo o meu patrimônio investido em renda variável na Bolsa de Valores. Como que é a dinâmica do treinamento? A gente faz 2 imersões, uma imersão teórica, onde eu explico as bases do mercado de ações, e uma imersão prática, que é onde a gente passa um dia operando junto ao longo do pregão, para explicar na prática aquela teoria que a gente aprendeu na imersão teórica e para começar a comprar as ações e índice futuro e montar a nossa estratégia operacional daquele período. Em seguida, eu coloco a pessoa no nosso grupo fechado de investidores, onde ela fica operando comigo durante pelo menos 30 dias, incluído no treinamento. Por que eu falo isso? Porque um dia eu aprendi, eu fui iniciante também. E eu sei que eu poderia dar um curso de 1 ano de Bolsa de Valores, falando das estratégias, falando das análises, falando, ensinando e tal, e você fica craque e te solta no mercado, você não consegue operar. Por quê? Porque a hora que você começa a operar com o seu dinheiro, entra o aspecto emocional. Então eu acredito que quando você caminha com alguém que está investindo o próprio capital e tem bastante experiência no mercado financeiro, isso te dá uma segurança maior. Não é à toa que o pessoal da primeira turma e da segunda turma que tiveram com a gente, nas duas ganharam dinheiro. Nas 2 turmas ganharam dinheiro e continuam com a gente, continua ganhando dinheiro. Ou seja, fez o treinamento, adquiriu experiência, pôde ver na prática com o próprio capital ali o que a gente aprendeu na teoria, aprendeu o operacional, porque a pessoa que faz os investimentos dela, então ela desenvolve a habilidade de mexer na plataforma da corretora e recebe os estudos nossos diariamente, especialmente do índice futuro. E no fim, se a pessoa operou seguindo a gente, seguindo o nosso manejo de risco, seguindo todas as nossas operações bonitinho, nas 2 turmas foi possível recuperar o valor do treinamento e ainda levar lucro. Inclusive essa turma agora, um lucro maior do que o da primeira, certo? Por quê? Porque se você não sabe controlar as emoções, você não sabe operar na Bolsa de Valores. Só que não tem como você aprender a controlar as emoções começando sozinho. Então eu estruturei o treinamento dessa forma. E esse treinamento 3.0 ele vai ser o último nesse modelo, né? Porque eu faço ele presencial aqui no Laguna Sul, na sala de convenções, e ele é transmitido para online também. Inclusive o Sérgio Paim vai fazer, ele já está inscrito, e provavelmente ele vai acompanhar de Madrid, ou ele vai vir para cá? Vai acompanhar de Madrid, né? Pela plataforma EAD da Nutror. Então, presencial nesse modelo vai ser o último, porque agora eu vou passar um tempo afastado de dar o treinamento, eu vou fazer um curso de marketing digital, eu tenho uma viagem para os Estados Unidos também, então eu vou manter o grupo, vou fazer esse treinamento e vou manter o grupo. Ao terminar o período de permanência dos alunos, eu vou fazer uma oferta para permanecer no grupo e durante alguns meses eu vou manter só o grupo ativo. Posteriormente eu vou voltar com o treinamento na versão online. Então eu gostaria de fazer um convite para vocês e trago uma condição extremamente especial. Quem tiver interesse de aprender a operar na prática e ganhar uma grana durante esse período, o treinamento ele é comercializado por R$ 2.500. Só que para quem participou aí da Semana do Investidor, tem uma surpresa. Eu coloquei no link da descrição do vídeo um cupom de desconto. Então, se vocês olharem aí, deixa eu ver se eu consigo acessar o vídeo daqui. Se vocês olharem na descrição do vídeo, aqui ó, tá a transmissão ao vivo, tem um link, deixa eu só colocar no mudo aqui, senão vai sair o som para vocês. Tem um link aqui, ó, tá o vídeo, o link tá embaixo. Se vocês clicarem nesse link, tem um cupom de desconto. O curso sai de R$ 2.500 por R$ 1.550, olha lá, 1.550 à vista ou 12 de 155. Então, se você está participando aí, vai lá embaixo no vídeo e quer fazer o treinamento, aproveita essa oportunidade. É a última vez que a gente vai fazer, pelo menos por enquanto, depois eu vou manter só o grupo. E para estar no grupo, precisa fazer o treinamento, porque senão não entende o que a gente está fazendo ali. Eu acredito que a gente vai ter um período de boas oportunidades agora do fim de janeiro para frente, esse grupo vai conseguir surfar. Se a gente não conseguir fazer um resultado muito bacana
Essa foi uma promessa que eu fiz para o primeiro e para o segundo grupo. Se não fizer um resultado bacana, eu fico mais tempo. Tanto que o primeiro grupo, a gente operou num período super complicado, eu fiquei com eles por 3 meses, a gente fez 30% de rentabilidade em 3 meses, num período super complicado. Aí veio esse segundo grupo, a gente fez 48,6% em 30 dias, e aí realmente encerrou. Exatamente. A gente tem a perspectiva. Os mais pessimistas falam do índice futuro, aliás, do índice Bovespa a 140 mil pontos até o fim do ano. Eu acho que chega aos 150 mil. Inclusive, eu fiz umas previsões ontem que eu acho que chega supera os 150 mil até o fim do ano. Eu acho que ao longo desse ano a gente vai ter pelo menos 3 grandes quedas do índice Bovespa, no importe de pelo menos 10%, que a gente vai ter pelo menos 3 grandes altas do dólar, chegando a bater a região dos 4,30 e depois voltando para os R$4. E vai ser baseado naquilo, né? Dificuldade de assinar a segunda fase do acordo comercial entre China e Estados Unidos. Em algum momento a Folha vai soltar alguma reportagem falando de crise entre o Bolsonaro e os ministros. Em algum momento vai falar que as reformas elas têm dificuldade de passar, a gente tem eleição municipal esse ano. Em algum momento a eleição americana vai impactar no mercado, mas eu acho que se a gente operar com a mesma calma, a mesma tranquilidade, a mesma frieza que a gente operou em 2019, a gente consegue fazer resultados ainda melhores. No meu caso, em dezembro, na parte inicial de dezembro, eu bati a marca de 100% de rentabilidade em 2019, ou seja, eu dobrei em 2019, logo no início de dezembro, e ainda teve depois toda a puxada de alta ao longo do mês de dezembro. E eu acho que esse ano dá para fazer melhor ainda, a perspectiva é melhorar. Então, se você quer participar aí junto com a gente, eu ofereço com a maior tranquilidade do mundo, porque eu sei que é um treinamento que se paga, tem a turma aí em peso no chat que está me assistindo. Se eu não estivesse falando a verdade, os caras já iam azedar comigo aqui. E eu estou colocando essa condição especial. O link está no rodapé, é só entrar lá e fazer a aquisição. Você recebe o e-mail com todas as instruções de data, de horário, mas eu coloquei aqui também no slide, né? Então a gente vai ter uma aula inaugural no dia 18, das 20 às 22. É uma aulinha rápida que eu inseri nesse treinamento, eu fiz essa melhora. Nesse específico, porque o pessoal chegava muito cru, não tinha aberto conta, não tal, e às vezes perdia o início da operação nesse processo. Então decidi criar uma aula extra aqui inaugural para a gente posicionar. Aulas para valer mesmo, a gente tem imersão teórica no dia 25/1, das 9 às 18, horário de Brasília, tá? Quem é de Três Lagoas tem que fazer o fuso horário. Imersão prática na segunda-feira, 27/1/2020, das 9 às 18, horário de Brasília, é exatamente o pregão do mercado futuro, que é o que abre mais cedo, das 9 fecha às 18. E depois começa os 30 dias de permanência no nosso grupo Atena Premium, que tá aí o Edenilson, o Seu Jesus nele, Maurão e Domingos também tá nele. O Valdemir Domingos. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que hoje tenha sido um dia produtivo. Como os outros dias a aula vai ficar gravada aí no YouTube, vocês podem acessar quantas vezes quiserem para rever os conceitos, treinar, se esquecer como que faz a fórmula, se esquecer o que é a leitura do gráfico, vocês podem voltar aí. E, bom, se inscrevam no canal, eu tenho também aí na descrição o link para acessar o nosso grupo no Telegram, as nossas redes sociais, mas se inscrevam no canal no YouTube e vai nos vídeos e comentam aquilo de aula que vocês querem, aquilo de dúvida que ficou, porque aí fica mais fácil de eu me guiar para decidir que aula eu vou fazer, o que eu vou gravar de conteúdo, mais ajustado para aquilo que vocês querem. Se quiserem, mais para frente a gente pode fazer uma aula ao vivo de gráfico, uma aula ao vivo de análise fundamentalista, uma aula ao vivo de análise de balanços, aí é com vocês, tá ok? Pessoal, agradeço muito a presença de vocês ao longo desses 6 dias. Para mim foi um evento muito especial, foi minha primeira transmissão ao vivo. Fico muito grato a todos. Desejo a todos uma boa noite, um bom resto de semana e a gente se vê em breve. Um abraço. E amanhã, para quem é de Três Lagoas, tem workshop gratuito na Associação Comercial, falando também sobre educação financeira. Beleza? Pessoal, boa abraço para vocês e para a família e até a próxima. Tchau, tchau.